Fala pessoal, vamos para mais uma aula nossa de resolução da banca NC UFPR. Olha, presta atenção, porque dessa vez nós vamos falar sobre crase e pontuação, assuntos muito cobrados pela banca. Então fica atento, preste atenção aos detalhes, às explicações e, tendo dúvida, entre em contato comigo por meio do Instagram ou lá no meu canal do YouTube, que é o canal Português no Alvo, tá bom? Então vamos lá, a nossa terceira aula. Vamos ver o que é que nós encontramos aqui nessa terceira aula. Vamos lá, olha, a primeira questão 2018, tá aqui, olha, o UFPR. Considere o seguinte trecho: é um processo fundamental à vida. Olha, pessoal, quem é fundamental a algo ou a alguém. Tiago, pode ser fundamental para algo ou para alguém? Pode também. É possível dizer que é um processo fundamental para a vida, certo? Então, sem problema algum. Mas aqui ele não quer preposição para, ele quer preposição a. E aí, olha, processo fundamental à vida. Pediu preposição? Pediu, tá aí a preposição. Só que é o seguinte, a palavra vida é uma palavra feminina. Sendo feminina, eu posso colocar aqui, olha, antes da palavra vida, um artigo feminino. Então, preposição a, pedida pela palavra fundamental, né? Adjetivo fundamental. Mais o artigo da palavra vida, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar os dois, olha. Vou colocar um mais aqui, para a gente entender que a gente vai somar, a gente vai juntar um a outro. Então, quando eu faço essa soma, quando eu faço essa fusão da preposição a com o artigo a, o que nós temos é um processo que nós chamamos de crase, né? Opa, deixa eu apagar aqui, não ficou legal. Temos um processo chamado de crase. Só que a crase ela é representada por apenas um a, e esse a recebe um acento. Como é o nome desse acento? O nome desse acento é acento grave. Acento grave. Não é crase não, viu, gente? Crase é a junção de uma preposição a mais um artigo a, certo? Acento grave é isso que você está vendo aí, beleza? Acento grave. É um processo fundamental à vida, mas não é nada simples. Tanto que durante a evolução, olha, durante é uma preposição e eu tenho o artigo que eu vou colocar após a palavra durante. Só que esse artigo, ele não pode aparecer com acento grave, afinal de contas não vai haver a junção da preposição a com o artigo a. Até porque eu já tenho a preposição durante. E a gramática é muito clara quando diz que após preposição, eu vou até destacar aqui, olha, durante é uma preposição, e a gramática diz que após preposição não ocorre crase. Então, senhores e senhoras, esse azinho que vocês veem aqui é apenas um artigo que acompanha a palavra evolução, certo? Então, continuando. Continuando, eu tenho o seguinte. A evolução, durante a evolução, animais primitivos, como os vermes que viviam há 600 milhões de anos. Olha, pessoal, esse A aqui está fazendo referência a um tempo passado, que viviam há 600 milhões de anos. Então, como faz referência ao passado, o que eu tenho que aplicar aqui é H, certo? A e o acento agudo nesse A. O que é isso aqui? É o verbo haver, que está conjugado, viu, gente? No presente do indicativo. Como é que é o presente do indicativo do verbo haver? Eu, ei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Então esse é o presente do indicativo terceira pessoa. Só que a gramática diz que essa forma do presente do indicativo do verbo haver pode ser empregada para indicar tempo passado. Foi o que ele fez aqui, olha. Como os vermes que viviam há 600 milhões de anos. Foram desenvolvendo uma rede de neurônios no sistema digestivo. Então é isso. Primeiro, com acento grave, tá aqui, olha.
Primeiro com acento grave, depois sem o acento grave, apenas um artigo e depois o verbo haver. Então, como é que foi? Letra A, não é isso? Apenas a letra A encaixa, portanto, vamos marcar aqui, olha, letra A de amor para a primeira questão. Vamos à segunda questão dessa nossa aula. Questão 2019, Prefeitura de Matinhos, Paraná, considere o seguinte trecho: a popularização do modelo de educação à distância. Será que eu posso? Olha, ele vai querer que a gente insira aqui elementos com acento grave ou sem o acento grave. Então, a popularização do modelo de educação à distância. Será que eu posso colocar acento grave aqui? Posso não. Por que não? Porque a gramática é muito clara ao dizer que a palavra distância só admite acento grave. Deixa eu melhorar esse meu A aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha só. A gramática diz que a palavra distância só admite acento grave se aparecer especificada. Mas observa que a palavra distância não está especificada. Ele falou aqui, olha, distância apenas, né? Então, modelo de educação à distância. Como não foi especificada, se ele tivesse colocado aqui a distância de 100 metros, aí tudo bem, eu colocaria o acento grave. Mas como ele não fez isso, aqui eu só tenho uma preposição, beleza? Tornou-a praticamente um sinônimo de acesso à tecnologia. Bom, quem tem acesso a. Então, olha o que acontece. A palavra acesso pede preposição a. Quem tem acesso a. Só que, posteriormente, aparece a palavra tecnologia. Opa, tô virando cebolinha aqui, trocando o R pelo L. Olha, então, preposição pedida pela palavra acesso, mais o artigo que acompanha a palavra tecnologia. Então, eu vou juntar os dois. Qual é o resultado? O resultado disso aqui vai ser crase. Refletindo os tempos atuais de amplo acesso à internet. Mais uma vez, olha, quem tem acesso a. Então, é preposição mais artigo, né? E aí, claro, o acento grave deverá ser empregado aqui da mesma forma que na situação anterior. Horrível aqui esse meu A. Deixa eu apagar aqui, olha. Coloquei aqui o A e o acento grave. A mesma história que nessa situação anterior, né? Aqui A mais A, o acento grave vai aparecer. Bom, no entanto, esse modelo já é secular. Data de meados de 1904, o primeiro curso profissionalizante por correspondência no Brasil. Após essa fase, tornaram-se comuns os cursos por rádio e televisão. O advento da internet, considerada a principal ferramenta do EAD, e a popularização dos microcomputadores pessoais impulsionaram a modalidade. Olha só, o verbo impulsionar é considerado um verbo transitivo direto. Então vamos colocar aqui, olha, verbo transitivo direto. Poxa, Tiago, mas por que ele é um verbo transitivo direto? Bom, porque quem impulsiona algo. O verbo impulsionar, ele não pede preposição. Ah, Tiago, mas como você diz aqui, e a popularização dos microcomputadores pessoais impulsionaram a modalidade, esse A é o quê? Esse A é um artigo. É um artigo esse A, então vai aparecer apenas o A aqui sem acento grave, né? Então ficou assim, olha, sem, com e sem. Sem, com e sem. Sem, com e sem. Vamos lá ver? Opa! Não apareceu a parte, mas você já viu como era para preencher ali, né? Eu não coloquei a parte do ABCDE, mas havia uma alternativa que colocava sem crase, né, sem um acento grave, com crase, depois com crase novamente e sem crase novamente. Tá bom? Então eu venho direto aqui à terceira questão. Terceira questão de 2019, Itaipu Binacional. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Vamos lá. Foram raras as vezes em que o restaurante estava fechado. Olha, pessoal, ele fala em acentuação aqui, mas na verdade ele vai tratar sobre crase. E crase não é necessariamente uma acentuação, né? Não segue regras de acentuação. Segue regras de crase. Mas beleza, olha, foram raras as vezes. Foram raras o quê? Às vezes.
Na verdade, às vezes aqui, pessoal, funciona como sujeito do verbo da oração. E o sujeito não pode admitir acento grave. Então isso aqui, olha, é assim. Às vezes em que o restaurante estava fechado, foram raras. Ele inverteu a posição do sujeito. As vezes em que o restaurante estava fechado, foram raras. Por isso, não pode haver acento grave aqui, está falso. Aí, claro, ele tenta confundir o leitor aqui com a locução adverbial às vezes, quando você diz assim, às vezes eu vou à praia, eu reclamo às vezes, mas às vezes aí indicaria tempo e seria uma locução feminina, admitiria o acento grave. E claro, em nenhum momento a expressão às vezes funcionaria como sujeito. Nesse caso está funcionando como sujeito, tanto é que foram raras. Essa expressão, junto com o verbo, está concordando com as vezes. E a gramática é muito clara quando diz que o verbo de uma oração deve concordar com o seu sujeito. Então, foram está no plural para concordar com o sujeito. Quem é o sujeito? Às vezes. Então, repetindo, qual é a ordem direta? As vezes em que o restaurante estava fechado foram raras. O que é que foram raras? Isso aqui, às vezes, né? Letra B. O que houve na cena foi amor à primeira vista. Bom, pessoal, à primeira vista é uma locução feminina. Amor à primeira vista, locução feminina. Locução feminina admite acento grave? Sim, e o acento grave é obrigatório. Portanto, já temos resposta. Resposta para a questão 3 é a letra B de bola. Mas vamos confirmar, a gente tem que ver as outras alternativas. Vamos lá. Letra C. Prefiro descer aqui e continuar a jornada a pé. E não dá. Por que não dá, Tiago? Porque pé é palavra masculina e não ocorre crase antes de palavra masculina. Portanto, letra C está errada. A loja de brinquedos abre durante o dia de segunda a sexta. Olha, pessoal, é errado também. A gramática diz assim. Sempre que a gente encontrar, por exemplo, 2 dias da semana, segunda e sexta, por exemplo, se eu colocar antes do primeiro dia da semana apenas uma preposição, deixa eu apagar aqui para sair certinho, olha, apenas uma preposição, nesse caso é a preposição de, aqui, olha, antes de sexta, eu também só posso colocar uma preposição. Então, se eu só posso colocar uma preposição, significa que esse A não pode estar acentuado com um acento grave. Isto é, não vai ocorrer a crase. Agora, se antes de segunda eu colocar de mais a, isto é, da segunda, aí aqui ocorre o acento grave. Então, de segunda a sexta é sem crase. Agora, da segunda a sexta é com crase. Perfeito? Letra E. O bandido, desesperado, ficou frente a frente com a polícia armada. Olha, frente a frente, acento grave, não pode. A gramática diz que expressões como frente a frente, cara a cara, face a face, gota a gota, hora a hora, são expressões com palavras repetidas. E aí expressões com palavras repetidas não admitem acento grave, não admitem crase, né? Lembrando que frente a frente é uma expressão e por ser uma expressão ela pode ser retirada da frase, é uma expressão que indica modo, né? O modo como o bandido ficou com a polícia armada. Ele ficou com a polícia armada frente a frente, foi o modo como ele ficou, né? Beleza, então a única alternativa correta é realmente a letra B de bola. Vamos à próxima. Questão 4 é uma questão de 2017, Itaipu Binacional, e diz assim, considere o trecho abaixo. Às voltas com novas denúncias, a polícia reabriu as investigações. Olha, eu vou deixar esse aqui em aberto e a gente vai preenchendo o restante, porque esse aqui demora um pouco mais para explicar, eu vou deixar para o final. Vamos lá. A polícia reabriu. Quem reabre, reabre algo. Por quê? O verbo reabrir, ele é considerado um verbo transitivo direto. Quem reabre, reabre algo. Então, se ele é um verbo transitivo direto, o que vai aparecer aqui nesse espaço é apenas artigo. Um artigo que vai aparecer no plural, né? Reabriu o quê? Reabriu as investigações.
Tá horrível aqui, pessoal, mas eu sou ruim de escrever com essa canetinha. Olha, reabriu as investigações e ouviu novas testemunhas. Com os novos depoimentos prestados à polícia, olha, quem presta depoimento a alguém. Então, a crase vai ocorrer aqui, certo? Prestados a quem? Prestados à polícia. Foi possível relacionar os furtos a um dos moradores do condomínio. Olha, não ocorre crase antes e artigo indefinido. E para piorar, é uma palavra masculina, não ocorre crase antes de palavra masculina, então está falso. Quer dizer, está falso não. Não ocorre crase. Então, olha, sem crase, com crase, sem crase. Então, esquecendo o primeiro item aqui, certo? Essa primeira coluna. Então seria sem crase, com crase. Aqui, olha, não há crase aqui, tá errado. Aqui há, mas aqui não haveria, né? Então, olha, sem crase, com crase não, com crase não pode, sem crase. Tá aqui, olha, sem crase, com crase, sem crase. Então, eu já mato a letra E, mesmo não sabendo o que haveria aqui, certo? Então, já vou matar a letra E. Vamos lá, olha, é a resposta à letra E. Tiago, as voltas com novas denúncias. Pois é, isso é uma locução feminina, as voltas com a direita de... a moda de, as pressas, é uma locução feminina, então as voltas com deve trazer acento grave, né? Mas mesmo, por isso que eu deixei em branco, para você perceber, mesmo que eu não soubesse o que seria aqui nesse primeiro espaço, né? Lembrando que é com acento grave, mesmo que eu não soubesse disso, dava para matar pelos outros, né? Porque olha, sem crase, tá aqui, olha, sem crase. Com crase, antes de polícia, tá aqui, com crase. Sem crase, sem crase. Então faltou espaço, o primeiro espaço, que é com crase, né? Então resposta à letra E. Questão de número 5, 2017, vamos lá. Considerando o seguinte trecho, devido à presença, olha, devido a quê? Devido à presença é uma palavra feminina, vai admitir acento grave. Vai admitir acento grave. Devido à presença de mais de 40 espécies de mosquitos, a floresta Zika, olha, a floresta Zika, sem acento grave, né? Porque isso é apenas um artigo, é o sujeito, né? A floresta Zika foi o local. Quem foi o local? Foi a floresta Zika, é o sujeito. O sujeito não traz acento grave. Foi o local em que se identificou o vírus pela primeira vez há mais de 60 anos. Olha, esse há mais é indicando tempo passado. Se é indicando tempo passado, vai ser o verbo haver. Vai ser o verbo haver. Tá aqui, olha. Há mais de 60 anos. Olha aí, o vírus da Zika é antigo, né? O vírus da Zika é antigo, a gente só ouviu falar basicamente agora. Então, pessoal, com, sem e verbo haver. Com, cadê? Com, sem e verbo haver. Resposta letra E. Beleza. Vamos à sexta. 2017, COPEL. Considerando o seguinte trecho, no projeto de lei, as questões que precisam ser revistas de forma a garantir, olha, aqui é sem crase, né? As questões... Ah, não, certo. Ele quer aqui, ele não quer no plural, não. Ele quer assim, no projeto de lei há questões que precisam ser revistas, ele quer falar do verbo haver. No projeto de lei existem questões que precisam ser revistas de forma a garantir, parará, parará. Então ele quer que você empregue aqui o verbo haver com o sentido de existir. Então eu já elimino letra A, já elimino letra B. Sobraram 3 alternativas, né? Aqui no espaço é o verbo haver, né? Vou colocar aqui para você não esquecer, olha. Verbo haver nesse espaço. Beleza, gente? Então, olha, há questões que precisam ser revistas de forma a garantir. Então, pessoal, a garantir é com a preposição a. Preposição a, beleza? De forma a garantir que os direitos humanos dos migrantes sejam respeitados
Entre os pontos que devem ser revistos pelo Senado estão a garantia. Sim, Tiago, aqui você não colocou acento grave, foi em a garantia? Não, porque não ocorre crase antes de verbo. Não ocorre crase antes de verbo. Então, de forma a garantir que os direitos humanos dos migrantes sejam respeitados. Entre os pontos que devem ser revistos pelo Senado estão a garantia. Olha, a garantia de acesso está entre os pontos. Então aqui é o sujeito, né? É sem acento grave. A garantia de acesso. Acesso a quê? Quem tem acesso a. Acesso à justiça, né? Com acento grave. De acesso à justiça e do devido processo legal. Então seria assim, olha, a garantia de acesso à justiça e do devido processo legal estão entre os pontos que devem ser vistos pelo Senado. Então ficou assim, verbo haver, sem acento grave. Então se é sem acento grave o segundo espaço eu já elimino a letra C. Depois aparece artigo e acento grave. Então a resposta é a letra E. Tudo bem? Vamos lá. Sétima questão. 2015, Copel. O acento grave em português é indicativo de crase, um processo de fusão de duas vogais iguais, especificamente quando se trata de uma preposição a e um artigo definido a. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa que contenha um uso correto do acento indicativo de crase. Letra A. Ele foi de sim a não. Muito rapidamente. Olha, pessoal, não há como colocar acento grave aqui, porque não existe palavra feminina posteriormente. Não é um advérbio, né? Então, está falso. E também tem aquela regrinha, olha, de sim a não. Se fosse da alguma coisa feminina aqui, né? Da informação à negação, aí ele foi da negação, ele foi da afirmação à negação com crase. Mas aqui não dá, né? Não é um advérbio. Letra B. Seus pais lhe ensinaram a não mentir. Não pode, pessoal. O a está aparecendo antes do verbo, né? Mentir, então não pode. Propunha como saída ao problema a não emissão, né? Ele propunha alguma coisa. Quem propõe, propõe algo. O verbo propor é um verbo transitivo direto. Então, se é um verbo transitivo direto, aqui não ocorre crase. Os produtos serão taxados na fonte devido à não devolução dos impostos. Olha, devido a quê? Devido a algo. Como devolução é uma palavra feminina, o acento grave vai ser empregado aqui, olha. Devido a algo, devolução é uma palavra feminina, vai admitir um artigo na frente, o acento grave vai ocorrer e a resposta para a questão número 7 é a letra D. Letra E. Por indicação do departamento médico, o técnico preferiu a não escalação do atleta. Quem prefere, prefere algo, né? O verbo preferir é VTD, portanto, esse acento grave está errado. Resposta letra D de dado. Questão de número 8, 2018. Assinale a alternativa em que a pontuação deixa claro que a amiga de Carlota se chama Juraci. Letra A. Minha amiga, disse Carlota a Juraci, está com ótimas ideias para nossa loja explorar na próxima estação. Olha, aqui eu não vejo que fica claro não. Minha amiga, disse Carlota a Juraci, está com ótimas ideias para a nossa loja? Não, não fica claro que... cadê? A amiga de Carlota se chama Juraci, né? Não fica claro não. Letra B. Minha amiga disse, Carlota... a Juraci está com ótimas ideias para a nossa loja. Então, Carlota aqui é um vocativo, né? Minha amiga disse, Carlota, a Juraci está com ótimas ideias para a nossa loja explorar na próxima estação. Então não deixa claro não. Vamos lá. Minha amiga, disse Carlota, a Juraci, está com ótimas ideias para a nossa loja explorar na próxima estação. Olha, ele quer o que mesmo? Que a amiga, o nome da amiga de Carlota seria Juraci. Então, a resposta é essa, né? Olha, minha amiga, a Juraci. Olha, minha amiga, a Juraci. Quem é a amiga dela? A Juraci. Então, minha amiga disse Carlota, né?
está com ótimas ideias para a nossa loja explorar na próxima estação. Essa aqui é a resposta. Minha amiga, a Juraci, né, está com ótimas ideias para a nossa loja explorar na próxima estação. Minha amiga, disse Carlota a Juraci, aqui não pode. Minha amiga disse, Carlota, a Juraci aqui está errada, a pontuação. Então a resposta é a letra C. É bem difícil essa questão, né? Mas a história é essa, olha, minha amiga, a Juraci, é como se eu eliminasse esse disse Carlota, que é uma oração intercalada, né? Minha amiga, a Juraci, está com ótimas ideias para a nossa loja explorar na próxima estação. Quem disse isso foi Carlota. Minha amiga, a Juraci, está com ótimas ideias para a nossa loja explorar na próxima estação. Então, disse Carlota, né? Então, certíssima a letra C. A Juraci está entre vírgulas justamente porque funciona como aposto de minha amiga. Certo? E aposto deve aparecer entre vírgulas. Vamos lá. Cadê? Nona questão. 2019, Prefeitura de Curitiba. Assinala a alternativa que apresenta a pontuação correta conforme a língua padrão escrita. Outra consequência é que a pirâmide etária brasileira seria invertida, ou seja, haveria, mais idosos e menos jovens, processo que estamos atravessando para valer agora. Pessoal, eu não posso colocar 2 pontos entre o verbo que está aqui, olha, e o seu complemento. O complemento é mais idosos e menos jovens. Haveria o quê? Mais idosos e menos jovens. Eu não posso separar o verbo do seu complemento. Então esses 2 pontos estão errados. Letra B. Outra consequência é que, olha, não posso separar o sujeito do verbo. E foi isso que ele fez aqui. Separou o sujeito do verbo. Então essa vírgula está errada. Outra consequência é que a pirâmide etária brasileira seria invertida. Ou seja, haveria uma vírgula antes de ou seja, né? Ou seja, haveria mais idosos, vírgula, e menos jovens. Não há essa vírgula aqui antes da conjunção E. Está errada, né? Processo que estamos atravessando para valer agora, né? Então, essa vírgula antes de agora também não existe, até porque agora é um adjunto adverbial que está na sua posição original e é curto, então a vírgula é proibida. Até agora nada de resposta. Letra C. Outra consequência é que a pirâmide etária brasileira seria invertida. Ou seja, haveria mais idosos e menos jovens, processo que estamos atravessando para valer agora. Bom, também está errado, eu teria que colocar uma vírgula depois de ou seja, né? Ou seja, haveria, parará, parará, e essa vírgula aqui também não existe. Letra D. Outra consequência é que a pirâmide etária brasileira seria invertida, ou seja, haveria mais idosos e menos jovens, travessão, processo que estamos atravessando para valer agora. Então eu marcaria a letra D, não há erro na letra D. Letra E. Outra consequência é que, vírgula, a pirâmide etária brasileira, vírgula, seria invertida. Não pode. 2 vírgulas erradas, essa aqui está errada, essa aqui também, porque separa o sujeito pirâmide etária brasileira do verbo ser, né? Ou seja, não há esses 2 pontos, né? Está errado aqui. Seria uma vírgula. Ou seja, haveria mais idosos e menos jovens. Também não existe essa vírgula aqui, né? Errada. E menos jovens, processo que estamos atravessando para valer. Agora também não existe essa vírgula antes de agora. Resposta totalmente correta, letra D. 10ª questão e última. 2019, Prefeitura de Matinhos. Assinala a alternativa corretamente pontuada. Nacionalismo em doses baixas, vírgula, pode ajudar, mas em doses altas, então haveria uma vírgula aqui, olha, mais, vírgula, em doses altas, torna-se produto tóxico. Errada a letra A. Letra B. Nacionalismo, vírgula, em doses baixas, vírgula, faltou a vírgula, pode ajudar, vírgula, mas em doses altas torna-se produto tóxico. Letra C. Nacionalismo em doses baixas, vírgula, pode ajudar. Ele acabou de separar o sujeito do verbo, né? Então, errado. Letra D. Nacionalismo, vírgula, em doses baixas, vírgula, pode ajudar, vírgula, mas, vírgula, em doses altas, vírgula, torna-se produto tóxico. Olha, pessoal, nenhum erro na letra D, apesar de super estranha pela quantidade de vírgula, né? Mas é assim, olha, nacionalismo em doses baixas, né?
aqui uma característica do nacionalismo, né? Pode ajudar, vírgula, por conta do mas. Depois, duas vírgulas isolando a expressão em doses altas. Então, não há um erro aqui, não há erro, está correta. Letra E, nacionalismo em doses baixas, faltou a vírgula antes de em doses baixas, pode ajudar, vírgula, mas em doses altas torna-se produto tóxico. Então, única resposta correta, letra D de dado. Essa foi a última questão dessa nossa aula. Então foi isso, mais uma aula. Nossa, espero que você tenha entendido tudo. E como eu disse, tendo dúvida, me procura. Vai no Instagram, @professor Tiago Xavier, ou no meu canal do YouTube, Português no Alvo. Tudo bem? Então, até a próxima.